Oi, sou Flávio Dias Antônio, aluno da especialização em redes de computação distribuída, ofertada pelo Instituto Federal de Mato Grosso, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, do Polo aqui de Colíder. Estarei fazendo a apresentação da abordagem dos capítulos 1 e 2 do livro de Introdução à Educação à Distância, da autora Rosângela. Trabalho esse relacionado à disciplina de Introdução às Tecnologias para EAD. Iniciarei pelo capítulo 1, Origem do EAD. Muitos autores afirmam que a EAD se estabelece como tal a partir do começo do século XVIII, com as primeiras experiências de educação por correspondência. Nas primeiras décadas do século XX, o processo de institucionalização da EAD ganha fôlego, com a oferta de cursos à distância por algumas universidades norte-americanas. Em 1994, é criada a Universidade Aberta de Catalunha, na Espanha, em que representa uma mudança importante no modo como a universidade oferecia educação à distância. A UOC é a mais importante universidade aberta criada depois da popularização da internet, em que tem seu modelo pedagógico e operacional elaborado com base no uso intensivo da World Wide Web. Gerações de educação à distância. Pode-se definir a primeira geração de educação à distância, um modelo definido por Dormer, em que a EAD era baseada essencialmente no uso de materiais impressos, com a comunicação acontecendo durante o processo de ensino-aprendizagem via correio. A segunda geração, de acordo com Peters, faz parte do momento em que grandes universidades abertas foram criadas na década de 70, especialmente para oferecer cursos à distância por rádio e televisão para um grande número de alunos simultaneamente. Segundo Kenga, a terceira geração já inclui o uso de computadores e a possibilidade de comunicação entre os participantes acontecer simultaneamente, em tempo real, com a transmissão de imagem e som, por meio da videoconferência. Rodrigues define a quarta e quinta geração relacionando-as com a evolução das tecnologias de informação e comunicação e a criação da internet. A realidade. O uso intensivo da tecnologia de informação e comunicação não é exclusivamente na educação à distância, pois os cursos presenciais de todos os níveis também usam cada vez mais recursos tecnológicos, especialmente a internet. É possível prever que, dentro de alguns anos, a diferença de uso da tecnologia entre os alunos presenciais à distância será cada vez menor. Realidade essa que já é vivenciada atualmente. Origens da EAD no Brasil. A experiência pioneira de EAD foi com o uso do rádio com a criação da Fundação Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, que transmitia programas de leitura, de literatura, radiotelegrafia e telefonia, línguas, entre outros. O Instituto Universal Brasileiro, empresa privada que oferecia ensino à distância de caráter supletivo, além de cursos profissionalizantes através de correspondência, ainda hoje atuando, marcou o início dos cursos baseados na mídia impressa. Em 1939, criou-se o Instituto Rádio Monitor, e logo em seguida foi possível a experiência radiofônicas do MEB e do projeto Minerva. A oferta de cursos superiores à distância no Brasil inicia em 1994, com a licenciatura em Educação Básica, organizada pelo Núcleo de Educação à Distância do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Somente em 1996, com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que em seu artigo 80 menciona a possibilidade de utilização dessa modalidade, a legislação reconhece EAD para todos os níveis de ensino. A partir da regulamentação pelo MEC, surgiram outras iniciativas com destaque para o Consórcio das Universidades Públicas Cariocas, organizada pela Fundação de Centro de Ciências e Educação Superior do Rio de Janeiro, que foram aprimorando até a criação da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, em 2006. Universidade Aberta do Brasil. O projeto é uma iniciativa do Ministério da Educação com o intuito de criar as bases para uma universidade aberta e a distância no país. Assim, é entendida como articulação entre as instituições federais de ensino, o Distrito Federal, os estados e os municípios, bem como os demais interessados e envolvidos, e que atuará preferencialmente na área de formação inicial e continuada de professores da educação básica. Entendendo o foco da UAB. Na verdade, a UAB é um elemento central de um consórcio de universidades, prefeituras e governo federal. A oferta de cursos e emissão de diplomas é responsabilidade de cada universidade.
As prefeituras providenciam a estrutura e as equipes que estarão nos polos de apoio presencial. A Universidade Aberta do Brasil representa a convergência de esforços dos participantes do Fórum das Estatais pela Educação e da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. O principal objetivo da UAB é articular e integrar o Sistema Nacional de Educação Superior na modalidade distância, procurando levar educação gratuita e de qualidade aos municípios que não têm acesso ao curso de nível superior. Em cada unidade da federação, por solicitação das prefeituras municipais, foram criados polos de apoio presencial para oferecer a infraestrutura necessária para o atendimento aos estudantes nos momentos presenciais dos cursos. Os polos de apoio presenciais atendem vários cursos oferecidos por diversas universidades, e cada curso é oferecido em vários polos, formando uma rede que é coordenada pela UAB e envolve uma logística complexa e que está presente em todo o Brasil. Os marcos do ensino à distância no Brasil. No Brasil, o EAD surgiu como uma modalidade de ensino-aprendizagem legalmente reconhecida somente em 1971 pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação, Lei de Diretrizes Básicas, LDB, aprovada apenas para os cursos supletivos. O movimento para a legitimação da EAD se concretizou com o estabelecimento de um marco legal específico no artigo 80 da LDB, Lei 9.394, em 1996, associado ao fortalecimento de programas de grande porte financiado pelo Estado e na criação de novos projetos, como exemplo o Programa Universidade Aberta do Brasil. A legislação brasileira sobre EAD, com foco na oferta de cursos superiores à distância, concretiza-se com a sanção do Decreto 5.622, em 20 de dezembro de 2005. O decreto busca garantir o credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e avaliação para a modalidade de ensino à distância com padrões de qualidade. A elaboração do projeto de decreto passou por uma ampla discussão com a sociedade brasileira, por meio de consulta pública, bem como foi referendado pelo Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação e Conselho Nacional de Educação. As características presentes. Até hoje, o material impresso ainda é a base de muitos cursos à distância no Brasil, em vários lugares do mundo, seguindo pelo ambiente virtual de ensino e aprendizagem, que permite a apresentação de conteúdo, multimídia e a comunicação estruturada entre alunos, professores e tutores. A popularização da videoconferência e o aumento da capacidade de transmissão de dados da banda larga permitiram o aumento da comunicação em tempo real por meio da tecnologia. Resumo do capítulo 1. Verificamos que EAD não é algo novo e inédito, mas uma modalidade de ensino-aprendizagem já consolidada em todo o mundo e que vem crescendo também no Brasil, especialmente na última década. Se caracteriza pelo distanciamento físico apresentado entre o aluno e sua instituição, e muitas vezes também entre o aluno e seus colegas de curso distribuídos em diversos polos por todo o Brasil. É por isso que o uso de diversas mídias interativas como o ambiente virtual no ensino-aprendizagem é fundamental para a superação desse tipo de distanciamento. Para ser estudante à distância é também assumir uma série de novos hábitos de aprendizagem para os quais, na maioria das vezes, não somos preparados. Autonomia e disciplina são fundamentais no processo de ensino, no processo de aprendizagem nessa nova modalidade educacional. Como você viu, a UAB é uma proposta do Ministério da Educação para atender à demanda por ensino superior público no Brasil, permitindo a interiorização e ampliação das vagas e capitalização do Sistema Federal de Ensino Superior. Por isso, oferece uma oportunidade de acesso para os cidadãos brasileiros que vivem fora de grandes centros urbanos ou nos quais não existem vagas de instituições públicas. Capítulo 2. Uso de mídias na educação. Temos que considerar que mídias são tecnologias e essas podem ser tão antigas que nem nos damos conta. Licença. Desculpa. O exemplo mais simples é a do livro, uma tecnologia que está tão incorporada na escola que até parece que nunca existiu uma sem a outra. Hoje chamamos de livro a reunião de folhas contendo informações impressas e presas por um lado, montadas numa capa. Na história da humanidade, no entanto, os livros já foram feitos de barros, de papiro, de folhas de palmeiras, de seda, de madeira, até de pele de carneiro, do qual era
feito o famoso pergaminho. Quando chegou à Europa, vindo da China, o papel foi a matéria-prima para a invenção da prensa de Gutenberg, no século XV. Desde então, os livros se tornaram a forma que conhecemos feitos de papéis, costurados e posteriormente encapados, produzindo-os em série por um preço acessível, popularizando o acesso ao conhecimento. É nesse formato passaram a fazer parte da escola moderna, tanto que o livro escrito especialmente para ensinar como material didático foi proposto por João Amós Comnenus em 1657. No caso da educação à distância, o livro didático ou material impresso, escrito especialmente para ED, continua sendo uma fonte de conhecimento muito importante. No entanto, os profissionais que trabalham com educação, o grande desafio não é apenas aprender um novo jeito de ensinar, mas também abdicar de comportamentos já cristalizados e inventar um novo papel menos autoritário e não menos importante de orientar e motivar a aprendizagem. Essa transformação não será fruto de um trabalho individual, mas de um movimento de mudança da própria sociedade, que irá acontecer conforme forem aparecendo e confrontando-se demandas, resistências e pressões culturais, econômicas, sociais e políticas. No caso dos alunos, pode ser mais fácil entender e utilizar novas mídias. Isso porque os que têm menos de 30 anos já nasceram quando o computador, os videogames e mais recentemente os celulares e câmeras digitais estão incorporados ao cotidiano. Entretanto, se para os educadores é preciso aprender a usar as mídias, para os alunos é necessário conhecer a linguagem das mídias, a fim de não serem iludidos com expectativas irreais, por um lado, e por outro, para se tornarem-se usuários, produtores, críticos e criativos. No caso da educação à distância, o aluno precisa aprender a trabalhar com as mídias à sua disposição, isto é, utilizá-las como ferramentas de estudo e pesquisa. Para o aluno, é a chance de explorar ainda mais o mundo já conhecido a partir de um lugar novo, o lugar de quem está em processo de aquisição de novos conhecimentos. As mídias e suas características. Além do livro ou material impresso, podemos diferenciar as mídias que são usadas na educação à distância em dois tipos: analógicas ou radiodifusão, digitais ou multimídia. Contudo, essa divisão serve para que possamos trabalhar didaticamente com uma imagem simplificada da diferenciação das mídias baseadas na televisão e naquelas baseadas no computador. Televisão e vídeo. A televisão e o vídeo, em termos de conteúdo e forma, podem ser analisados conjuntamente. A diferença é que o vídeo armazena o conteúdo da televisão e do cinema, e também de outras produções profissionais ou não. O fato de ser uma embalagem que permite portabilidade faz com que o vídeo seja utilizado de maneira diferente da televisão e que está continuamente no ar. Para facilitar, vamos chamar de vídeo o suporte que armazena o produto audiovisual, que pode ser transportado e reproduzido quantas vezes se queiram. A linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas, solicita constantemente a imaginação e reinveste na afetividade como um papel de mediação primordial no mundo. Ao contrário da linguagem escrita, que desenvolve mais o rigor, a organização, a abstração e a análise lógica. A televisão pode ser utilizada no ensino à distância para transmissão de programas educativos em rede aberta ou via satélite, ao vivo ou gravados. No caso do curso da UAB, a televisão não faz mais parte das mídias adotadas, mas tanto alunos como professores podem gravar programas audiovisuais e publicar no ambiente do curso. O exemplo que estou fazendo agora. Material impresso. Veras comenta que, da mesma forma que o computador não eliminou o papel, as novas tecnologias não eliminaram o impresso, pois nos seus diversos formatos, livro-texto, guia de estudo, livro de exercício e estudos de caso, ele continua a ter função-chave, tanto como única mídia utilizada para material de apoio. As vantagens do material impresso são citadas por Arétio, das quais se podem ressaltar sua familiaridade, sua adaptabilidade ao ritmo de leitura dos alunos, que podem selecionar e aprofundar o que queiram ler, e sua facilidade de navegação, já que o acesso às partes físicas é rápido e conveniente. Também não necessita de horário específico para distribuição, nem equipamento para ser utilizado, além de ser facilmente transportável e transparente, pois a tecnologia envolvida não interfere na mensagem e é conhecida pelos usuários.
Na comunicação à distância, Pérez e Castillo acredita que o docente atua como mediador pedagógico entre a informação e a aprendizagem dos alunos. Segundo os autores, a mediação pedagógica acontece através dos textos e de outros materiais colocados à disposição do aluno e precisam passar por tratamento a serviço do ato educativo. Videoconferência é a tecnologia que mais se aproxima da situação convencional de sala de aula, porque possibilita a conversa em duas ou mais vias, permitindo que o processo de ensino-aprendizagem ocorra em tempo real e possa ser interativo com a transmissão simultânea de imagem e som. Ao mesmo tempo que o professor explica um conceito, pode acrescentar outros recursos pedagógicos, tais como gráficos, projeção de vídeos, pesquisa na internet, imagens bidimensionais, em papel transparência, arquivos de computador e etc. O sistema permite ainda que o aluno das salas distantes possam tirar suas dúvidas e interagir com o professor no momento da aula, utilizando os mesmos recursos pedagógicos para a comunicação. O tipo mais simples de videoconferência é o que liga duas salas, ou ponto a ponto. Ou seja, as pessoas de cada sala veem as de outras salas e a comunicação acontece diretamente após a conexão ter sido realizada. A comunicação é bastante facilitada, já que todos podem ser vistos e ouvir e ser ouvidos por todos os participantes. No curso à distância, a videoconferência tem uma função importante, a de socialização de ideias e do espaço de diálogo. Os professores podem apresentar suas ideias em uma sessão com todas as turmas de disciplinas ou com algumas salas de cada vez. Também é possível planejar algumas sessões interativas, por exemplo, para esclarecimento de dúvida ou apresentação de trabalho e o seminário pelos alunos. Internet. Acredita que novas tecnologias e a internet detêm a liderança nesse processo alimentado no imaginário no final do século XX. Mitos e utopias revolucionárias, especialmente nos jovens encorajando o faça você mesmo, as capacidades de ação e criação. Segundo Otto, 3 palavras são essenciais para compreender esse fascínio: autonomia, domínio e velocidade. Quando a internet começou na década de 1960, os Estados Unidos a usava apenas como meio de comunicação militar em tempos de Guerra Fria. Com a apropriação social dessa tecnologia e a evolução das ferramentas, ficamos cada vez mais dependentes da rede. Com o auxílio da internet, podemos participar de encontros de trabalhos que ocorrem a centenas de quilômetros e acessar materiais educacionais em praticamente todo o planeta. A EAD depende da tecnologia. Cada vez mais a internet funciona como canal que aglutina as tecnologias e organiza os espaços de ensino-aprendizagem. A maioria dos materiais e interações do seu curso está feita via internet. Os softwares que viabilizam as atividades do curso à distância na internet são chamados de ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Podemos sintetizar que uma veia é o espaço em que os materiais didáticos e as interações acontecem de forma organizada no cyberespaço. Permite interagir múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções, tendo em vista atingir determinados objetivos. Resumo do capítulo 2. Tivemos a oportunidade de conhecer as diversas mídias utilizadas em AD, bem como conhecer suas características e suas aplicações nessa modalidade de educação. Você pode constatar o quanto o material impresso é importante. Ele ainda é uma das mídias mais utilizadas nessa modalidade de educação. Com certeza esse material marcará sua trajetória de estudo, uma vez que sua familiaridade em relação a ele provavelmente é maior do que outras mídias. O material impresso será uma ferramenta indispensável que irá garantir que você possa efetivamente estudar em qualquer hora e lugar. Outras mídias importantes em AD são a videoconferência e a internet. Com o ambiente virtual de ensino-aprendizagem, essas duas mídias permitirão que você interaja em tempo real ou não com seus colegas de outros polos, professores e tutores. É importante que você construa sua familiaridade com as características e aplicações dessas mídias, pois elas serão utilizadas com frequência no decorrer do curso e conhecê-las irá permitir que você se sinta cada vez mais confortável e à vontade de utilizá-las. Essa foi a minha apresentação.
Obrigado a todos que assistiram até o final. Desculpem alguns momentos que enrosquei e tchau.